colocou exclusivo, porque a coisa é séria. Preste atenção, fique atento a partir desse momento. Ei, olha pra cá, acabou a brincadeira, olha pra cá, muito bem, olha pra cá. Ontem mostramos aqui no Patrulha da Cidade o caso da alçada de uma criança de aproximadamente 1 ano de idade, que foi encontrada enterrada em uma chácara no município de Nísia Floresta, meu povo. Contra os pais haviam denúncias junto ao Conselho Tutelar de Nísia Floresta por maus tratos aos filhos. E é sobre essas denúncias que nós vamos falar hoje. Hoje já tivemos acesso a essas denúncias do Conselho Tutelar. E é para Nísia Floresta que nós vamos agora ao vivo. Quem está em Nísia agora? Deixa eu ver o nosso repórter agora. Rogério Fernandes. Rogério, já dá para perceber, você está na frente da delegacia de Nísia Floresta. Quais as informações agora atualizadas sobre esse caso terrível, triste, da alçada dessa criança encontrada ontem na chácara? Alô, Rogério Fernandes, boa tarde, Rogério. Muito boa tarde, Mário, boa tarde a todos. A gente começa inicialmente dizendo que o Antônio Marcos Aparecido de Souza, o principal suspeito daquela alçada que foi encontrada ontem na granja, onde ele morava com a esposa e 3 filhos, ele continua preso, mas hoje à tarde vai passar por audiência de custódia, por volta das 2 horas da tarde. E pode, inclusive, ser solto. Depende do entendimento do judiciário quando ele for submetido a essa audiência de custódia. O delegado José Medeiros não se encontra aqui, está numa diligência relacionada ao caso, mas que não pôde ser revelada para a imprensa. A única equipe de reportagem que está aqui é a nossa equipe TV Ponta Negra, Patrulha, aqui na delegacia. O delegado não se encontra, o doutor José Medeiros está numa diligência, portanto, e deve de hoje para amanhã trazer outras novidades. A delegacia também investiga outro crime relacionado ao casal, relacionado à granja. Pode ser que tenha também novidades com relação a isso. 3 pessoas já foram ouvidas. O Conselho Tutelar chegou aí na granja com o Judiciário e a partir de hoje o Ministério Público também já absolveu a causa, já ouviu inclusive conselheiros tutelares e o caso está esquentando cada vez mais e vai ganhar uma dimensão muito grande, muito maior do que a gente imagina. Ontem a gente esteve lá na granja, a gente mostrou ao vivo, mas agora a gente vai mostrar mais uma vez o que aconteceu lá. Cena de terror, aquela alçada, suspeitas de magia, enfim, suspeitas de ritual, animais mortos, enfim, coisas absurdas que a polícia investiga também, que estariam acontecendo naquela granja. Vamos olhar, ver a matéria e depois, principalmente nessa matéria, você vai ver a casa, o interior da casa. Como é que está a casa hoje, a gente não consegue entender como é que 3 crianças moravam naquela casa. Acompanhe. A ossada de uma criança foi encontrada nessa granja, próxima à Lagoa do Bonfim, em Nísia Floresta, na região metropolitana de Natal. No local, morava um casal e 3 filhos. Um vizinho suspeitou porque soube da morte da criança e não teve velório nem sepultamento. Nós fomos para Boágua, para a bodega, aí nós encontramos ele e a esposa dele com essa criancinha, ele estava doente. Aí eu fui e disse, amor, vamos pegar uns cocos para nós dar para essa criança, que ele só come fruta, Aí nós veio, pegou e deu os cocos a ele. Depois de uns 2, 3 meses, nós soubemos que a criança tinha falecido. Aí eu disse, mas não teve cortejo, não teve nada. Parece que eles enterraram aí dentro da granja. A partir daí, entrou em ação uma equipe do delegado José Medeiros de Nísia Floresta. Ele já investigava o caso após a denúncia do proprietário do imóvel. O delegado acionou o Corpo de Bombeiros e o ITEP, que ajudaram desde a escavação até a retirada da alçada, com peritos do NAF, o Núcleo de Arqueologia e Antropologia Forense do Instituto Técnico de Perícia. Quando chegamos, os bombeiros já tinham identificado que se tratava de uma alçada, de possivelmente uma criança, e realmente uma cova profunda de 67 centímetros, onde a gente tem que ampliar a cova para conseguir chegar nos restos mortais. Aí, a partir disso, conseguimos identificar se realmente se tratava de uma alçada humana, arcada dentária íntegra, que a gente pode conseguir já dar uma preliminar de que ela teria em média 1 ano de idade. Antônio Marcos Aparecido de Souza, de 36 anos, brasileiro naturalizado holandês, está preso
e apontado como principal suspeito de ter enterrado a criança. Com ele, a polícia apreendeu drogas e vai investigar se Antônio Marcos fabricava uma espécie de droga artesanal. No local, a polícia também encontrou alguns pornos. Seria uma droga, um princípio ativo chamado DMT, né, um cristal do DMT, feito a partir de raízes da jurema. E ele estaria processando esse material para vender, né? A gente pegou vários documentos, a gente descobriu por processamento, são alguns ácidos utilizados. Por trás da casa, onde morava o casal e os 3 filhos, a Polícia Civil também encontrou restos de animais, como cachorro, algumas aves. A esposa de Antônio Marcos, que é estrangeira, teria viajado para a Bélgica, mas o passaporte dela foi encontrado junto com o dele e dos filhos, com um detalhe que chamou a atenção na investigação. As fotos dos passaportes dos filhos do casal estavam cortadas, foram arrancadas do documento. Sem passaporte, a polícia acredita que Dali, como era conhecida a mãe das crianças e esposa de Antônio Marcos, não tenha saído do Brasil levando os filhos. Esse cômodo da casa, um dos quartos, chama atenção. Segundo o que a gente apurou, aqui tem animais mortos quando o casal deixou o local. Era uma espécie de ritual que era feito exatamente aqui nesse ponto, onde está mais sujo. O quarto, como os demais cômodos da casa, está muito sujo. Onde a gente vai é muita poeira. Olha só aqui como é que está a situação. E aqui não tinha cama, não se sabe como eles dormiam no local. Era desse jeito aqui, completamente aberto. Na parede, alguns desenhos escritos em inglês também, muitas frases em inglês, desenhos, muita sujeira. Olha o piso aqui do quarto, como está a situação desse quarto. Esse material que sobrou aqui, ninguém sabe exatamente o que era feito aqui nesse ponto. O que se sabe é que animais mortos estavam aqui nesse quarto. E eles dormiam e viviam aqui sem cama. O que ficou para trás nessa casa está aí, uma espécie de arpão. Olha só a situação. Esse aqui é um dos banheiros. Aqui tem pelo menos 3 banheiros aqui embaixo. A gente continua aqui seguindo para mostrar exatamente a situação desse outro cômodo que está aqui. À esquerda seria outro quarto. Olha só a sujeira. Muito material que a gente não entende de que forma esse material é utilizado. Olha só aí. Uma espécie de conchas, alguma coisa assim. Resto de palha de milho. Muito material esquisito. Muitas penas também. Olha, penas de algumas árvores por aqui. Aqui, várias garrafas utilizadas de água mineral, jogadas aqui, garrafas secas de vidro, algodão, tudo é esquisito dentro dessa casa. Tudo chama atenção aqui dentro. Olha só, a cozinha então, a gente vai dar uma passada para cá, para mostrar como é a situação dessa cozinha aqui. Olha, aqui é a cozinha, aqui tem um casal e 3 filhos. O lixo que sobrou, tudo jogado aqui, largado. Eles fariam parte de alguma espécie de religião, seita, que não come todo tipo de alimento, e essas crianças também estariam sendo privadas disso, né? Estariam num estado bem esquelético, sujas, não iam à escola. E essa mulher, ano passado, ela já estava grávida. O proprietário já tinha acompanhado, né, em algumas visitas que ela estava grávida, soube que esse filho nasceu, né, mas possivelmente antes de 1 ano de idade ou um pouquinho depois, ele chegou a falecer, possivelmente por causa de maus tratos, né? Voltamos aqui a Nízia Floresta, viram em que situação se encontrava a casa, a energia cortada, o aluguel também atrasado, e o casal só saiu de lá mediante uma determinação judicial feita pelo dono, proprietário do imóvel, que queria recuperar o local, bastante deteriorado. Vamos agora a algumas informações exclusivas, algumas coisas que a gente conseguiu apurar por aqui. O judiciário, junto com o Conselho Tutelar, foi até a granja, na ocasião onde se encontrava a mulher lá, e viu que a situação das crianças era muito curiosa, esquisita. Tem um detalhe também, né? Depois que essa visita aconteceu, porque eles estavam pedindo a retirada dele lá, o judiciário teve que ir, como tinha criança e havia uma denúncia de que elas tinham maus tratos, umas condições desagradáveis para a criança, por exemplo, o judiciário convocou o Conselho Tutelar, que de pronto se fez presente. E a partir daí veio à tona essa denúncia.
tem um caso interessante, foi na segunda parte que o Conselho Tutelar foi até o local. Porque tomou conhecimento ali com os vizinhos de que uma criança havia morrido e foi conversar com Dálida. Dálida é a mãe, é holandesa, que supostamente teria viajado para a Bélgica com os filhos. A polícia ainda investiga se isso de fato é verdade. E foi questionado. E ela chegou a afirmar que a criança tinha tido Covid. E a única coisa que o Conselho Tutelar entendeu ela dizer foi que morreu. Diante da afirmação dela, que pode ser essa criança cuja ossada foi encontrada, perguntou se o atestado de óbito, onde é que está a certidão de óbito. Ela não entendia praticamente e disse que não conhecia esse tipo de documento. Só para você ter uma ideia, uma criança, e ela disse também que um documento que comprovava a morte por Covid estaria nas caixas, junto com os documentos que a polícia até pegou alguns ontem e a perícia também, como passaporte, por exemplo. Mas esse documento não foi encontrado, ela disse que não entendia o que era. Uma filha dela, de 9 anos de idade, 9, que fala 4 idiomas, segundo o próprio Conselho Tutelar, 4 idiomas, portanto fala português do Brasil, fala espanhol, fala belga e fala holandês. Essa criança de 9 anos estaria traduzindo o que a mãe dizia para os conselheiros tutelares. Aí veja a dificuldade, ela traduzia, né, a granja, o local, segundo ainda foi apurado pelo Conselho Tutelar, pela Justiça, pela Polícia, era fechado o tempo inteiro, ninguém tinha acesso de forma nenhuma. Foi encontrado também lá no local um tambor, alguma coisa que tinha um mau cheiro terrível. Então foram procurar, foram vistoriar o que acontecia com aquilo ali. Encontraram um tambor com vários peixes mortos. Aí questionaram a Dálida, que é a mãe, se eles não comiam carne. Para que aquele peixe? E naquele tambor daquela forma? Ela teria dito que a criança gostava. A criança falou, eu gosto de ver, queria criar e tal. Por isso que eles estavam aqui, foi o que ela colocou. Ela foi questionada exatamente disso com relação aos peixes. Repetindo, as 3 pessoas que foram ouvidas foi o suspeito, que é o Antônio Marcos Aparecido de Souza. Ele é brasileiro, naturalizado holandês, hoje fala com dificuldade a língua portuguesa aqui no Brasil, ele não consegue falar muito bem, segundo as pessoas que já mantiveram contato com ele por diversas vezes, às vezes se mostrou bastante agressivo, inclusive com o proprietário da granja, quando foi tentar recuperar o local, daí ele ter acionado a justiça. Ele foi o primeiro a ser ouvido ontem. É claro que a oitiva dele, o depoimento, é mantido sob sigilo, porque o delegado está investigando outras coisas também dentro do que ele falou. O caseiro foi ouvido também, o caseiro chegou a ser ouvido lá ele conversou com a gente ontem, o Jorge, ele foi ouvido, além do suspeito, o dono da granja e o caseiro foram ouvidos. Evidentemente que a polícia agora procura a mãe Dálida, os 3 filhos, faz uma análise profunda de todos os documentos que foram encontrados no local, com apoio importante da perícia, do ITEP, principalmente o pessoal do núcleo da perícia forense, de antropologia e arqueologia forense do ITEP, pegando cada material, avaliando cada um. Agora, há possibilidade, inclusive, de uma nova busca no local. É possível, a polícia não confirmou, vai depender das investigações. O delegado José Medeiros está à frente do caso, que prendeu o Antônio Marcos. Ele chegou lá e prendeu, teve o apoio da Polícia Militar também, que aqui vizinho também a delegacia tem o pessoal da Polícia Militar, 3º Batalhão, também deu apoio. Então ele pretende voltar ao local, está fazendo um levantamento, inclusive tem um direcionamento para outra tipificação de crime que está sendo investigado, mas que nesse momento, Mário, a polícia não pode divulgar. São essas informações, portanto, se ouviu da mãe que uma criança tinha morrido, foi isso que o pessoal entendeu, a filha traduziu e pode ser essa criança que foi enterrada lá, porque não tinha registro, não frequentava muitos lugares, não ia para... Apenas se sabe que as crianças mais velhas estudavam aqui na comunidade em Nísia Floresta. A informação de que tem que elas estudavam. Inclusive uma delas, a de 9 anos, como eu já disse, fala 4 idiomas. É um caso complexo que a polícia hoje vai passar o dia trabalhando em outra esfera. Grande parte da Polícia Civil fora daqui, outra parte aqui, e evidentemente que daqui para amanhã teremos outras novidades. Lembrando que o Antônio Marcos passa, como todo cidadão que tem direito, à audiência de custódia logo mais às 2 horas da tarde. Mário César.
Rogério Fernandes, muito importantes, né? Suas colocações agora, essas informações, no caso, essas novidades. Agora é o seguinte, me tira uma dúvida aqui, também, claro, que é da população. Em relação à mãe das crianças aí, no caso, é 100% de certeza que ela saiu do Brasil ou ela está desaparecida? Ou fugiu? Qual é realmente a informação que a polícia tem e que te passou em relação à mãe dessas crianças? A princípio, desaparecida. Não há confirmação se ela fugiu e por que ela fugiu. Qual seria o problema? Eles teriam que sair da granja porque o proprietário pedia, porque estava atrasado o aluguel, luz cortada, não sabe em que condições eles viviam ali. Na entrada da granja ontem a gente mostrou, tem muita coisa. Então tem muitos cestos que eles compravam muita fruta, pegavam muitas frutas, que comiam basicamente frutas. Para a polícia hoje ela está desaparecida. Não há confirmação de que de fato ela viajou. Evidentemente que todos os contatos serão mantidos, né? Com aeroportos, enfim, isso vai ser feito, está sendo levantado pela polícia, coisas que a polícia não pode revelar, né? A gente pode adiantar também, para ver se consegue localizar a Dálida. Inclusive já tem contato da mãe dela, que também não entende muito a nossa língua, está com dificuldade de falar, mas já tem contato telefônico, já foi mantido esse contato, porque o Antônio Marcos disse que quem pagou a passagem para ela voltar lá para a Holanda, a princípio para a Bélgica, se não está definido corretamente, teria sido a mãe dela. Então a polícia está investigando se de fato isso é verdade, enfim, não sabemos o teor do depoimento dele, que é mantido sob sigilo. Mas a Dálida continua desaparecida com os 3 filhos. Não é considerada foragida, nem foi confirmado que de fato ela viajou para fora do país. Mário. Ok, muito obrigado, Rogério Fernandes, parabéns aí pelo seu trabalho. Você fica aí, a qualquer momento, Rogério, você pode voltar a participar do programa com as informações aí. Fica à vontade, tá bom? Fica à vontade, daqui a pouco você pode voltar. Olha só que coisa terrível isso, né? A mãe está desaparecida, né? Com certeza o pai da criança deve saber para onde ela foi. Embarcar, ela não consegue embarcar porque não tem passaporte, né? A polícia encontrou os passaportes, né? Exatamente na chácara. Então ela jamais iria embarcar sem esses passaportes que vocês estão vendo aqui, ó, na tela da audiência do programa Patrulha da Cidade, telespectador, minha amiga telespectadora.